você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Muito obrigado por estar dando essa força aqui para nós. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre. Bora lá para mais esse vídeo, para essa quinta-feira. Algumas notícias importantes para eu deixar vocês informados no dia de hoje. Família, antes de eu começar aí no informativo diário do nosso clube, a título aí de importância na tabela do campeonato, o São Paulo venceu ontem a equipe do Coritiba pelo placar de 2-1, né, um grande jogo ali no Morumbi, jogo que estava adiado, né, jogo que São Paulo e Coritiba deviam ali, agora já está cumprida essa meta. Fato é que o São Paulo venceu essa partida, pegou um leve elevador ali na tabela e o Coritiba cada vez mais vivendo seu pior momento aí na história nos campeonatos brasileiros, numa crise sem tamanho, né, ele que é o lanterna do campeonato, sem expectativa de deixar ali a zona da degola tão cedo, né, para não dizer outra situação. Fato é que a vitória do São Paulo, ali o tricolor paulista, acabou subindo o sarrafo, obrigando aos outros times que estão ali na parte de baixo da tabela, brigando ou por Sul-Americano ou para não cair, que estão naquela meiuca ali, obriga a todos nós agora a vencermos, né, gente? Falando em vitória, o Santos vem com tudo para cima do Vasco da Gama, eles vão jogar em casa no próximo domingo diante do nosso Vasco, e o nosso Vasco não fará diferente, vai com tudo para cima do Santos também, porque a gente precisa dessa vitória para a gente consolidar de uma vez por todas essa boa fase, essa virada de chave do nosso elenco. Sobretudo, né, a gente não pode mais voltar para a zona da degola e quem sabe começar a sonhar aí com uma Sul-Americana, né, família? Mas então, a título de informação, fica aí o registro, né, e a tabela do campeonato deu uma leve mudadinha aí com a vitória do São Paulo. Galera, agora é o seguinte, né? Ontem eu trouxe para vocês que o Vasco da Gama estaria aí inadimplente, devendo alguns clubes, né, sendo que um deles é o Atlético Mineiro, que já até acionou o órgão competente da CBF para cobrar o Vasco da Gama no dia de ontem, né? O próprio Atlético Mineiro já foi acionado na justiça pelo empresário do Jair, porque não pagou comissões referente ali à venda do Jair para o Vasco da Gama. Fato é que o Vasco da Gama também não pagou o Jair em relação a essa venda. A venda a qual foi tratada em 4 parcelas iguais, valores aí em dólar, viu, família? Que aí foram aí 4 parcelas no valor de 657.894 dólares e 73 centavos, fixadas em 4 parcelas, sendo a primeira delas 25 de março de 2023, a qual o pagamento já foi efetuado. A segunda parcela para o dia 25 de julho, essa está atrasada em 2 meses. A terceira parcela para o dia 25 de janeiro de 2024 e a quarta e última parcela 25 de abril de 2024. Então o Vasco da Gama está devendo aí a segunda parcela de 4, né, que acordou com o Atlético Mineiro. Após 2 meses de atraso, o Galo já aciona a CBF, aí, órgão competente da CBF, para cobrar o Vasco da Gama de maneira totalmente devida, né, porque o Vasco deve, o Vasco tem que pagar, assim como o Galo deve também o empresário do Jair pela comissão da venda e também tem que pagar, então acaba gerando um efeito cascata. Lembrando que a 777 até o atual momento não efetuou o pagamento do aporte financeiro de 120 milhões de reais que estava previsto para entrar nos cofres do nosso Vascão desde sábado, dia 25, e até agora não entrou esse dinheiro. Vamos aguardar aí, né, ansiosamente para ver quando esse dinheiro vai entrar e o que será feito com ele. Lembrando que a gente tem muita dívida para pagar, não só o Atlético Mineiro, mas o Vasco também deve o Atlético Tucumã, o Vasco deve o Atlético Nacional. Se eu não me engano, eu preciso confirmar, tem a situação também lá do São Paulo envolvendo o zagueiro Léo. Enfim, o Vasco precisa pagar um montão de gente em relação aí a jogadores, né, família? E falando em pagar, eu quero saber aonde foi parar o dinheiro do Grupo Serenguete. Eu quero saber aonde foi parar o dinheiro aí da venda de Pedro Raul e Aguinaldo. Ah, mas a gente investiu. Peraí, mas investiu 150 milhões agora na segunda janela? Então, peraí, bora lá, né? Bora lá, porque quando esse dinheiro entrou, eles falaram que iam pagar aí justamente essas compras aí. Tá vendo como é que tá tudo errado no Vasco, gente? Depois eu falo, tem gente que acha ruim de eu falar aqui no canal, mas tá tudo errado. Quando a gente vendeu Pedro Raul e Aguinaldo, entrou o dinheiro do Grupo Serenguete, entrou o dinheiro da TV Globo, a SAF falou que esse dinheiro estava destinado para pagar aí o investimento inicial feito no início da temporada de quase 110 milhões de reais para montagem de elenco na ocasião.
Fato é que esse dinheiro já entrou, já evaporou e não foram feitos ainda os pagamentos em relação a esses jogadores e agora eles estão esperando entrar o aporte da 777. Ô 777, além de vocês sumirem com o dinheiro que já estava na conta do Vasco da Gama que entrou da venda de Pedro Raul, de Aguinaldo, do Grupo Seringuete, de cota de televisão, vocês ainda não colocaram o dinheiro no cofre do Vasco da Gama e aí tem gente que acha ruim do Álvaro Silva falar, mas estão fazendo tudo errado à frente do nosso clube. Há quem diga assim, mas eu adoro a 777, antes dele chegar o nosso clube era falido, era quebrado, não tinha dinheiro. Realmente. Só que o nosso clube ainda é falido, ainda é quebrado, tá pagando tudo parcelado ali, né? Que são ali o regime centralizado de execuções, o Vasco está pagando tudo ali parcelado, está atrasando essas parcelas aí e ficou de pagar esses clubes e até agora não pagou. Então, meus queridos, ao mesmo tempo que o nosso Vasco mudou, tem muita coisa em dia, tem muita coisa que está andando que não andava antes, tem muita coisa que continua sendo praticado. O dinheiro entra por uma porta, sai por outra porta que ninguém sabe aonde fica essa porta e o dinheiro some, né? É simplesmente isso que eu fico indignado. Cadê o dinheiro? Que até hoje eles não pagaram o Atlético Mineiro, não pagaram o Atlético Tucumã, não pagaram o Nacional, não sei do São Paulo, preciso me aprofundar mais, mas eu tenho para mim que eu acho que também não pagou ainda tudo, se pagou foi só uma parte. Então isso é uma vergonha, porque aí depois que esse dinheiro do aporte entrar, tomara que eu esteja errado, eles vão sumir com esse dinheiro de novo, vão pagar uma parcelinha aqui, outra colar. Quando chegar em janeiro que vencer a parcela do Jair de novo, vai ter cobrança de novo, porque o dinheiro vai ter acabado de novo. Então quer dizer, cadê o dinheiro 777? Eu não quero nada demais, só quero que o nosso clube receba, né, o dinheiro ali referente à compra da SAF, que o investimento seja feito e as dívidas sejam pagas. Agora, se tem alguém que pensa ao contrário de mim, me desculpe, mas vocês não estão pensando no Vasco, se alguém pensa ao contrário, porque a única coisa que eu quero aqui é que o nosso clube ande em dia, porque se fosse para ficar inadimplente, para ficar devendo os outros, ficava do jeito que estava. Só que não, a gente vendeu o nosso clube, a SAF, né, o futebol do nosso clube, justamente para isso melhorar. Então, se não melhorar, não faz sentido. Então, fica aqui o registro do Álvaro Silva. Família, agora, uma coisa bem bacana aí, mudando de assunto, né? Bem bacana com o departamento de marketing, enfim, não sei quem realizou essa situação, mas está de parabéns aí no modo geral o Vasco da Gama, porque vocês se lembram daquele pai que levou seu filho a São Januário, né? O seu filho que é deficiente visual, estava sentindo toda aquela sinergia na arquibancada, eu até mostrei para vocês aqui em vídeo. Pois bem, esse pai e filho se chamam Rafael e Vitor, né? E ontem eles estiveram no gramado de São Januário para conhecer o nosso caldeirão mais de perto, sobretudo o menino ali que é deficiente visual. Ele teve a chance de conhecer ali fisicamente o nosso gramado, colocar a mão, sentir todos os cantinhos, né, do nosso campo ali, né? Enfim, muito bacana, né? Pode parecer uma coisa simples, mas para esse garoto é algo que ele vai guardar na sua memória, né? Embora ele não tenha o privilégio como nós temos aí de enxergar, mas ele pode colocar ali suas mãos, seus pés, sentir contato e o seu pai ali explicando para ele, ele pode guardar dentro do seu coração e da sua memória cada pedacinho de São Januário agora dentro da sua mente. Toda vez que ele estiver ali assistindo, ouvindo o jogo do Vasco da Gama, ele vai saber exatamente aonde a bola está, porque ele já esteve lá dentro. Então tá de parabéns quem está envolvido e acompanhe então esse vídeo sensacional. Muito bacana, né, gente? É por isso que a gente sempre fala que o Vasco da Gama é muito além, né, do futebol, né? Não é só futebol, é simplesmente Clube de Regatas Vasco da Gama, a história mais linda do futebol mundial. Galera, agora mudando de assunto, vamos falar aí da Lei Gui. Como assim, Álvaro Silva? É isso mesmo, né, gente? Está hoje na Alerj, na pauta de votação do dia de hoje, a votação para a Lei Gui. A Lei Gui é um projeto criado pela mãe do nosso menino Gui, né? Esse projeto prevê aí, né, minha família, a implementação do programa de assistência especializada em epidermólise, galera. Essa doença, no caso aí, muito rara, né? A qual o menino Gui tem. Então, no caso, a família do menino Gui, no caso a mãe dele, melhor dizendo, fez esse projeto, criou esse projeto que está para ser votado e aprovado na Alerj, né? E essa lei, se aprovada, né, se chamará a Lei
Gui. Então tá de parabéns aí a todos envolvidos nesse projeto que está visando melhoria e qualidade de vida de todas as pessoas, né, que têm essa doença raríssima, né, que às vezes não tem recurso, né, enfim, acompanhamento para o tratamento. Então tá de parabéns aí aos envolvidos e o nosso menino Gui, né, mais uma vez fazendo história, né, vai ter aí uma lei no seu nome, né, família? Ainda falando aí do menino Gui, mas mudando um pouco de assunto, o Coletivo 98, que vem preparando festas lindas no nosso Caldeirão de São Januário, a última delas, no caso, a primeira, no caso, né, foi agora na partida contra o Curitiba, aquele lindo mosaico 3D, o mosaico nas arquibancadas, coisa sensacional, com a frase, né, resistiremos, né, enfim, então de parabéns. Eles vão aí fazer um bandeirão para a partida entre Vasco da Gama e São Paulo, que será realizado em São Januário, em homenagem ao Dia das Crianças, como você já pode acompanhar na tela. Esses 3 pequenos vascaínos serão homenageados na ocasião, né, que são eles o pequeno Gui, o menino Heitor, que é cadeirante, e a pequena Manuela, a Manuela, que foi aí modelo, né, do lançamento da nova camisa do Vasco da Gama. Então esses 3 pequenos aí, né, o Gui, o Heitor e a Manuela, estarão impressos, né, no grande e lindo bandeirão que o Coletivo 98 está preparando aí para a partida Vasco da Gama e São Paulo. Então estão de parabéns, minha família. Agora é o seguinte, família, só a título de informação, ontem o nosso ex-jogador Pedrinho, né, oficializou a sua candidatura a presidente do Vasco da Gama e hoje aí foi divulgado que ele será candidato a presidente do Vasco da Gama pela chapa aí, deixa eu pegar minha colinha aqui, Sempre Vasco, isso mesmo, tá, gente? Então Pedrinho será candidato à presidência do Vasco da Gama pela chapa Sempre Vasco, então fica aí o registro. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco aí de Vasco da Gama e Santos, né? Os ingressos para essa partida começaram a ser comercializados no dia de hoje, 10 da manhã. Eram para ter sido vendidos no dia de ontem, mas o Santos teve problema ali com a comercialização dos ingressos. Essa venda começou no dia de hoje, 10 da manhã. Fato é que em 5, 7, menos de 10 minutinhos já estão esgotados, né? Então cerca de 500 torcedores do Vasco da Gama são esperados para essa partida no próximo domingo na Vila Belmiro. Partida a qual aí é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, confronto direto entre Santos e Vasco da Gama. O Santos que briga para sair da zona da degola, para deixar a zona do rebaixamento, e o Vasco que busca se consolidar fora do Z4 e numa briga, numa possível futura briga por uma vaga na Sul-Americana, né, galera? O nosso elenco que vem treinando, trabalhando forte, já treinou hoje, né, na parte da manhã aí no CT Moacir Barbosa, vai trabalhar de novo daqui a pouco na parte da tarde, né? E é isso aí, né, minha família? E é o seguinte, né? Agora falando aí, né, um pouco aí do estádio, né? São Januário, a reforma de São Januário, tem muita proposta aí, né? Muito candidato a presidente falando disso, enfim. Fato é, como você já pode ver essa imagem na tela, tá rolando na internet, galera. A gente ainda não sabe se é um projeto de um arquiteto, se é um torcedor assim como eu, você amador, né? Se é algo real ou se é apenas ali um sonho, né, de alguém. Fato é que esse projeto, esse desenho ficou lindo, né? Tá de parabéns quem executou, né? Esse seria aí um projeto para a reforma de São Januário. Deixa a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam desse projeto, o que vocês acharam aí desse trabalho. Eu gostei bastante, diga-se de passagem. Na minha opinião, eu só deixaria a curva ali, que hoje já tem cobertura, né? Eu manteria ela com cobertura na arquibancada. A parte de trás aqui, onde atualmente hoje não tem nada, nesse projeto aí, no caso, passaria a ter arquibancada, ali eu deixaria de repente sem cobertura. O Álvaro Silva deixaria ali com cobertura a curva, né? Que a gente já está acostumado ali em São Januário. Mas assim, tirando isso é bobeira minha, tá, gente? Tirando isso, lindo, 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 sensacional o desenho, bom trabalho aí aos envolvidos, né? E aí, o nosso goleirão, que concedeu entrevista no CT Moacir Barbosa, né, minha família? Acompanhe o trecho, então, do que Léo Jardim falou hoje lá no nosso CT. Acho que respondendo primeiro a pergunta do projeto, acho que não só aqui no Vasco, mas qualquer projeto, a gente sabe que tem um tempo até as coisas começarem a dar certo. A gente sabe que nem tudo vai dar certo logo de cara, de primeira. E eu acho que já era esperado que as coisas fossem acontecer, talvez não tão rápido. A gente, desde o começo, tem trabalhado muito para que tudo desse certo o quanto antes, mas a gente sabe que no início de projeto as coisas nem sempre acontecem da maneira como a gente espera.
não só eu, mas como todo mundo, a gente estava muito desconfortável na situação que a gente estava se encontrando, que a gente estava vivendo. E nosso objetivo sempre foi buscar sair dessa situação. Hoje a gente se encontra fora da zona, mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente ainda, muita coisa para acontecer. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo como a gente tem feito, encarar cada jogo como se fosse uma final de campeonato e pensar sempre jogo a jogo. Com certeza a chegada do Ramon foi muito importante para a gente. Eu acho que com a experiência dele, da comissão também, eles puderam agregar algumas coisas que talvez estivessem faltando para nós. E Emiliano também é um cara que está sempre muito ativo nos treinamentos, está sempre muito presente nos treinamentos e também nos jogos. Também é um cara que tem nos ajudado bastante. E eu acredito que, acima de qualquer coisa, o mais importante de tudo é no futebol, no nosso caso também principalmente, acho que os resultados positivos sempre dão uma confiança muito maior. Então, felizmente, nas últimas rodadas a gente tem conseguido os resultados positivos e, com certeza, isso aumenta muito também a confiança do grupo todo. Todo mundo sabia da importância do jogo de segunda, também por ser um jogo atrasado que poderia nos tirar da zona. E eu acredito que, como tu falou, talvez a gente tenha sentido um pouco essa pressão de ter que ganhar o jogo a qualquer custo, e talvez a gente não tenha conseguido impor o nosso melhor jogo, colocar o nosso melhor jogo para dentro de campo. Mas eu acho que o mais importante de tudo, independente de qualquer coisa, é o resultado. E a gente sabe que nem todos os jogos a gente vai conseguir jogar tão bem ou executar as coisas de forma perfeita, mas eu acho que o mais importante no final de tudo é o resultado e os 3 pontos. Qual era a segunda pergunta? Jogar assim, fora da zona do Santos e o Medel. Tá, agora o jogo contra o Santos, a gente sabe que vai ser mais uma guerra, um jogo muito difícil. E como eu falei, eu acho que a gente tem que encarar esse jogo como a gente tem encarado todos os outros. A gente sabe que a gente saiu da zona, mas ainda tem muito campeonato pela frente. Então é continuar encarando os jogos como a gente tem feito, cada jogo a jogo, cada jogo encarar como se fosse uma final mesmo. E com relação ao Medel, acho que não preciso nem falar muito, é um cara com muita experiência, com muita vivência no futebol internacional. E com certeza ele tem agregado muito dentro de campo e também com essa experiência toda, que é essa bagagem que ele carrega com ele. Cara, como eu falei, eu acho que o nosso grupo foi sempre muito unido desde o começo. A gente sempre trabalhou muito para conquistar os resultados e sair da situação que a gente se encontrava. Mas eu acho que, como eu falei, o mais importante de tudo que aconteceu foi realmente os resultados começaram a acontecer e a nossa confiança aumenta, e a gente sabe que para o jogador a confiança é uma coisa essencial. Então acho que a maior mudança foi isso, sabe? O nosso trabalho estava sendo feito, a gente estava convicto de que estava sendo feito um bom trabalho e que os resultados iam começar a acontecer. E eu acho que quando eles começaram a acontecer, é claro que aumentou a nossa confiança e as coisas tendem a sair de uma maneira mais positiva também. É o seguinte, minha família, o Vasco da Gama também divulgou no dia de hoje, né, um trabalho bem bacana de um artista espanhol, que ele, no caso esse artista espanhol, fez homenagem ao Vasco da Gama, ao Brasil e à cidade do Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro. Então fiquem aí com o trabalho desse artista aí, muito bacana, divulgado hoje pelo Vasco da Gama.
Muito bacana, né, galera? Então, aproveitando aí o momento artístico aqui no nosso canal, vejam também uma arte que foi feita do gol do Buffalo Rossi, como se fosse o gol dele reproduzido em desenho animado, né, galera? Então, vejam aí essa arte, muito bacana aí, né? Isso, como vocês já podem ver, acompanhar na tela, muito bacana, diga-se de passagem, está de parabéns também os envolvidos aí, ficou muito legal, e eu achei muito bacana também aí o momento, né, da comemoração, então, tá de parabéns aí quem criou essa arte, né, minha família? Então, é isso aí, né? Tamo junto. Daqui a pouco eu broto mais aqui, broto aqui de novo, mais aqui foi legal. Daqui a pouco eu broto aqui de novo para deixar vocês mais bem informados do nosso Vascão. Vou trazer mais notícias para vocês do nosso CT, diretamente lá do nosso CT de treinamento. Vou trazer mais notícias aí envolvendo os bastidores do nosso Vascão, tá, galera? Ah, e outra coisa, quer ajudar o Álvaro Silva? Deixa o anúncio correr, minha família. Quando vocês deixam o anúncio de 30 segundos, 1 minuto e meio, no máximo 2, é muito raro ser 2 minutos, vocês me ajudam bastante, tá? Porque aí o YouTube aí gera uma receita para o nosso canal, que ajuda muito o nosso canal a se manter de pé. Lembrando que a gente faz um trabalho aqui de jornalismo amador, né? A gente se empenha ao máximo para deixar você bem informado. Então quer dar aquela força? Não tá com paciência? Vai ao banheiro, vai tomar uma água, vai dar uma esticada no corpo, vai fazer alguma coisa e deixa o anúncio correr ali, ou assiste, às vezes, até alguma coisa que interessa a você, vascaíno e vascaína. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo para me ajudar. Tamo junto, daqui a pouco eu broto aqui de novo. Saudações Cruz Maltinas, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!